A próxima ferramenta que permite que a gente faça uma modelagem um pouco mais avançada é a Sandbox, ou caixa de areia. Esse recurso só existe na versão Pro. Então, se vocês estão usando uma versão mais antiga do SketchUp, como o SketchUp Make, ou estão usando o SketchUp Free, que roda diretamente no browser, vocês não vão ter acesso a esses recursos. Para eu ter acesso a esses comandos, eu preciso clicar com o botão direito, procurar ele aqui, ó, Sandbox, e ele abre aqui para a gente. E a gente aqui pode fazer uma série de operações usando o Sandbox. O primeiro tipo de operação que a gente pode fazer é basicamente pegar um conjunto de curvas de nível e automaticamente o SketchUp cria um preenchimento, uma superfície para essas curvas de nível. As curvas de nível normalmente a gente pode trazer de algum arquivo do AutoCAD. Plantas da prefeitura, por exemplo, já vem com curvas de nível. A gente pode desenhar elas no AutoCAD ou então também desenhar no SketchUp. E as curvas de nível, na verdade, indicam uma topografia. Elas são linhas com uma certa curvatura e uma certa altura que representam, em projeção, uma montanha, um morro ou um terreno acidentado. Para a gente criar essa topografia aqui no SketchUp, basta que eu tenha acesso a essas curvas de nível. Aqui eu tenho curvas de nível que eu fiz no SketchUp só para exemplificar. A gente seleciona todas elas e a gente clica nesse primeiro botãozinho que se chama From Contours. Quando a gente faz isso, ele automaticamente cria para a gente um preenchimento. Se a gente for em View, Hidden Geometry, para mostrar a geometria oculta, a gente vai perceber que, obviamente, eu não tenho aqui uma geometria maravilhosa. O SketchUp tem uma certa dificuldade em processar essa geometria mais complexa, diferentemente de outros programas como o 3D Max, ou Maya, ou o próprio Rhino. Aqui o que a gente pode fazer é fazer um ajuste final apagando algumas faces. Por exemplo, eu posso entrar dentro do grupo, selecionar aqui algumas faces que ficaram sobrando e eu vou lá e apago. Eu faço isso desse lado, posso fazer isso do outro lado. E com isso a gente dá uma ajustada nesse nosso terreno. Eu posso desligar o Rhino Geometry agora. E eu vou ter um resultado um pouquinho melhor. De qualquer forma, a gente não pode esperar um resultado maravilhoso, porque o SketchUp realmente tem uma certa dificuldade de processar essa geometria um pouco mais complexa. Agora, se a gente quiser criar um terreno do zero, sem buscar informações de curva de nível, a gente tem uma opção muito interessante, que é o From Scratch. Quando a gente clica nessa opção aqui chamada From Scratch, a gente tem acesso aqui à criação de um plano, e eu posso definir exatamente a distância de cada polígono desse plano, e esse plano permite que a gente faça alterações em sua geometria de forma gradual, assim como vocês estão vendo nesse exemplo que já existia no arquivo. Então, em primeiro lugar, quando eu acesso esse comando, eu posso definir o tamanho desse grid. Se eu colocar um grid muito grande, como 10 metros, por exemplo, eu vou ter uma malha com uma resolução ruim, e isso não vai permitir que eu faça alterações muito substanciais. Então, o ideal quando a gente usa essa ferramenta é a gente realmente usar um grid menor, de 1 metro, por exemplo. Eu clico em um ponto, defino aqui a extensão desse grid, depois eu defino aqui a outra dimensão dele, e agora eu tenho uma malha que eu posso trabalhar bastante. Quando a gente faz esse plano, ele é um grupo. Então, para eu fazer qualquer tipo de modificação, eu preciso dar 2 cliques para acessar esse grupo. E uma vez que eu acesso esse grupo, eu posso clicar nesse primeiro botão chamado Smooth, que é como se fosse um pincel de transformação que eu posso determinar o tamanho. Esse tamanho que está determinado de 12 metros, e eu posso ver isso lá embaixo, é um tamanho bem grande que vai fazer modificações bem sutis na minha malha. Então, eu estou, na verdade, afetando um raio bem grande, então a modificação que eu fizer aqui vai ser uma modificação bem gradual e vai permitir que eu trabalhe com uma curvatura assim bem suave. Se eu diminuo agora esse tamanho, por exemplo, se eu boto 4 metros, eu vou ter uma atuação mais pontual desse meu pincel. Então eu conseguiria, por exemplo, fazer alguns picos aqui, ó, destacando alguns elementos dessa minha topografia. É claro que a gente imediatamente pensa em topografia quando a gente usa essa ferramenta, mas eu poderia usar ela para, por exemplo, pensar em algum tipo de lona tensionada ou algum tipo de cobertura que tivesse uma forma mais orgânica e com as ferramentas mais tradicionais do SketchUp a gente não esteja conseguindo simular.
A gente tem aqui alguns outros recursos dentro do Sandbox. Por exemplo, se eu fizer algum tipo de forma, vou fazer aqui um retângulo. Vou trazer esse retângulo aqui para ele ficar bem na projeção aqui do meu terreno. E aí a gente pode testar algumas ferramentas. Por exemplo, eu tenho essa ferramenta chamada Stamp e ela permite que eu projete essa forma no meu terreno e, ao mesmo tempo, crie uma certa conexão, criando como se fosse uma plataforma. Então, eu vou selecionar essa forma, eu vou clicar aqui em Stamp, vou clicar no terreno, e agora ele projeta essa forma e, imediatamente, ele tenta criar uma conexão com o meu terreno. Isso pode servir, por exemplo, para criar uma plataforma onde eu poderia colocar posteriormente uma casa. Um outro recurso interessante é o Drape. Eu novamente posso selecionar a forma, clico aqui em Drape, clico aqui no meu terreno e dessa vez o que ele vai fazer é ele vai projetar essa forma aqui, ó, diretamente no meu terreno. Se eu movimentar isso aqui um pouquinho mais para a direita para a gente enxergar um pouco melhor e testar a ferramenta novamente, eu percebo que ela fez justamente aqui uma marcação com linhas, né, no meu terreno e eu poderia posteriormente criar aqui algum tipo de buraco, alguma coisa que eu também pudesse encaixar algum volume separadamente. Esses últimos recursos, Add Detail e Flip Edge, dizem respeito a pequenas modificações que a gente pode fazer na nossa malha. Eu vou acessar o grupo novamente. Se eu clicar aqui em Add Detail, ele vai subdividir essas faces e vai permitir também que eu faça pequenas modificações, triangulações na minha malha. E a última opção, que é o Flip Edge, vai basicamente mudar a orientação das minhas linhas. Se eu não estiver satisfeito com a forma como a minha malha está sendo costurada, eu posso clicar aqui e ele vai alternando essas diagonais para mim e me dando novas opções de tecelagem.